Olá, estamos começando mais uma Estação de Negócios, aqui no Estúdio Estação Ideia. E como sempre, com novidade, mas novidade gostosa, porque fazer esse programa aqui é uma delícia. E hoje vai ser mais do que uma delícia. Então se prepara aí, porque a história hoje é um case de sucesso maravilhoso. E do meio que eu gosto, hein? De onde eu sempre trabalhei, onde atuei, onde eu amo. E você vai gostar também. Comigo aqui, a companheira de sempre, Raquel, tudo bem? Niltinho, tudo bem? Prazer enorme estar aqui mais uma vez, esse programa maravilhoso que a gente faz com tanto carinho para vocês. E hoje ele está mais do que especial, né, Niltinho? Nossa, que convidada, gente. Que honra recebê-la aqui hoje. Cheio de brilho, tá cheio de brilho. E eu quero começar apresentando, que satisfação de receber essa pessoinha maravilhosa, que é a Graça Cunha. Muita gente conhece, mas vai conhecer mais ainda, porque muitas vezes as pessoas a ouvem e não a veem, porque ela está por detrás de grandiosas coisas. Mas primeiro, vamos falar dela, queremos saber dela. Graça Cunha, quem é você? Oh, querido Niltinho e Raquel, um prazer imenso estar aqui, podendo contar um pouquinho da minha trajetória, da minha história para vocês. Bom, quem é Graça Cunha? Graça Cunha é uma artista que tenta ser multifacetada e sempre aprender coisas novas, né? Eu sou uma cantora, atriz, componho também, trabalho com publicidade, trabalho com teatro, com dublagem, com locução, com jingle. Essa sou eu, sempre inventando. Sensacional. E de onde vem Graça Cunha? Todo mundo quer saber. Graça Cunha vem de uma mãe e pais nordestinos. Mamãe era do lar, paraibana, veio aqui para São Paulo tentar a vida, acabou conhecendo meu pai, que era do interior da Bahia, que aprendeu o ofício aqui de mecânico. Ele era técnico em mecânica de ônibus e trabalhou muitos anos em empresas grandes, um batalhador. Não tenho uma família de artistas, mas eu me transformei em artista por causa das influências que eu tinha dentro de casa mesmo, né? Tenho um irmão que não seguiu a carreira, mas estudou jornalismo. A minha irmã também gosta de pintura, gosta de dança. Nós todos em casa sempre amamos música, amamos cinema, amamos teatro. Tinha uma avó que era para ter sido cantora, mas acabou não indo atrás do sonho, apesar de uma rádio da cidade dela ter convidado, e ela acabou não indo. Mas aí, como é que a fruta não cai muito longe do pé, né? do pé. E acabei eu sendo artista da família. E comecei na faculdade de Educação Física a cantar com uma banda. Na faculdade de Educação Física, porque eu era apaixonada por esporte. Eu trabalhava já na área, dando aulas, fazendo estágio, enfim. E aí, nos intervalos, eu cantava e uma banda da faculdade me convidou para cantar. E a partir dessa banda eu fiquei sabendo de um teste para um madrigal de spiritual. Negro spiritual é a origem do gospel. E eles ensaiavam numa igreja em Pinheiros. Eu comecei a frequentar esse madrigal, fiz o teste, passei para o naipe de contraltos nesse madrigal. Lá fiquei sabendo de um outro teste para um musical da Oficina dos Menestréis com Oswaldo Montenegro. Fui cantar, fui no teste, cantei, passei também no teste para fazer parte do elenco do musical. Virei cantora solista e aí começou tudo. Um monte de porta se abriu nos anos 90. Antes de passar para a Raquel, só para a gente fazer aqui um resumo muito rápido, a Graça Cunha já foi Altas Horas. Graça Cunha, a voz, uma das vozes no musical do Rei Leão, que é maravilhoso. Graça tem muitos comerciais gravados. É uma das rainhas do jingle, que é uma coisa... Eu sou de rádio, a minha vida inteira de rádio, e uma das coisas que eu mais amo é o jingle. Eu amo também, minha escola. O jingle é uma coisa, a gente vai lembrar de jingle dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, né? Quem não lembra? Bala de Leite Skids, Pipoca com Guaraná. Maravilhosa. Pipoca com Guaraná. São tantos jingles lindos, maravilhosos, e que você não vê quem está por detrás dele,
que são essas vozes maravilhosas, né, Raquel? É verdade. Tanto que o jingle da Pernambucanas, né, é um que a gente conhece até hoje, né, que Sim. Graça está por trás desse jingle. É. E Graça, conta pra gente, você acha que essa sua referência da sua avó, quando que você descobriu isso, que você falou assim, eu amo música, eu quero trabalhar com música, eu quero ser uma cantora. Quando que foi que veio isso em você, que virou essa chave? É muito louco, né? Porque eu ouvia a minha avó cantando, a minha mãe sempre foi afinada. Em casa todo mundo cantarolava, assim, e eu ouvia minha avó cantando, e era uma voz muito bonita. Eu cantava no banheiro, cantava na escola, brincava, e minha mãe falava, eu vou te levar no programa de calouros, quando eu era menina. Eu falava, eu não quero, eu não vou, eu tenho vergonha. Eu sou super despachada e sem vergonha nenhuma. Mas quando eu era, assim, pré-adolescente, eu tinha vergonha e ela não forçava uma barra para isso, né? Mas no fim, a arte me tomou mesmo, era o meu caminho, era o meu destino. E isso começou com mais força já com os 19 anos. 18 para 19 anos, eu comecei a ver que eu realmente gostava disso. Apesar de já estar fazendo faculdade de educação física pelo meu amor ao esporte. Mas foi lá mesmo que eu conheci as pessoas que me começaram a incentivar e me falaram, realmente você canta bem, você tem uma voz legal. E aí foi acontecendo, as coisas foram acontecendo, foi muito natural. O dom já estava na família, né? Tava. Já estava dentro de você enraizado, Tava dentro de né? mim, porque eu ouvia muito as músicas com rádio, com jingle, com os discos que meus irmãos compravam, eu cantava junto, eu ficava imitando. Já estava estudando e não sabia. E essas coisas acontecem naturalmente, né? Sim. É impressionante quando você percebe, você já está. Né? Exatamente. Agora, muito interessante. Quem foram suas referências? Isso que é legal, porque todos nós temos algumas referências. Quem foram suas referências musicais que te inspirou? Fala, quero ser ela, quero... Nossa, são tantas, né? Mas assim, Elis Regina é uma grande referência para Maravilhosa. todos nós, né? Porque nos anos 80 eu não pensava em ser cantora, mas eu já era uma menina aí de 10 anos, mais ou menos, 9 para 10 anos. E grandes cantoras, Gal Costa, Zizi Posse, aí Elza Soares. Elza, na minha opinião, a maior cantora do Brasil. A maior, né? É, a maior, e a Leni né? Andrade, eu também tenho uma paixão por ela muito grande. E depois comecei a Baby, ouvir as né? americanas, a Baby do Brasil. Eu Baby conheço do Brasil. Baby também, conheci, tive a honra. Tem as americanas também, né? Aretha Franklin, Diana Ross, Dana Summer. Eu não tenho uma, são muitas. Porque eu via isso em casa. E assim, você falou no começo para nós que tem toda uma influência religiosa também, né? Ela tem o gospel na veia. Sim, sim. Na minha opinião, sempre o gospel é o maior formador de cantores e cantoras no mundo todo. É a maior Sim. escola. Com certeza é a maior escola. Os grandes cantores vieram das igrejas, e a música veio da onde? O berço, da África, né? As músicas de trabalho, o próprio Negro Spiritual que eu cantava nesse madrigal, foi uma escola incrível, tremenda para mim, com o maestro Joaquim Paulo do Espírito Santo, a Sônia Campos, que era preparadora vocal. Aprendi a ouvir outras vozes, aprendi a abrir voz, entender, ouvir o outro e cantar a sua linha sem entrar na voz do outro. Aprendi a ser solista, aprendi a fazer coro. Então, nossa, uma grande escola. Incrível. Whitney Houston, Whitney Houston, né? na minha opinião, a maior cantora do mundo, Uma né? das maiores. né? Ela foi Absurda, brilhante. E veio absurda. também do gospel. É uma mágica esse negócio do gospel, né? Exatamente. É mágico. É. Eu coloco às vezes... Lindo, eu Um amo. louvor, né? Eu amo louvor. Maravilhoso. Muda a Um vibração, louvor né? Muda o estado eu de acho- espírito, né? Eu acho que tem Uma cura, influência. Né? A música cura pra mim. Então- E a música, ela tem uma vibração, né? Ela tem uma onda, né? Sim, Que ela tem sim. um objetivo, né? De penetrar dentro do nosso ser, né? Sim, Então, e a música é energia, né? Também. totalmente. Eu acredito muito nisso. Acredito que cura mesmo. Que muda. Tem médicos Muda que seu operam estado, ouvindo música clássica. Eu só posso dizer uma coisa. Na minha concepção, tem uma influência de Deus muito Tem, direta em claro cima que da tem. música gospel. Porque eu certeza. não consigo... As músicas mais lindas... Aliás, a música mais linda do mundo é uma música gospel, que é Aleluia. Nossa, é linda, né? É verdade. É sensacional, né? É espetacular. Então, É linda. você vê que tem uma influência, porque até os intérpretes, quando estão cantando essa canção, se transformam de uma forma absurda. É Né? lindo demais. Assim, de música, quais assim... Eu tenho algumas que eu amo, como citei agora. Você,
qual música, assim, qual é que você fala, agora há pouco a gente estava ouvindo aqui no Making Off algumas canções muito antigas, né? Eu coloquei um playlist ali e a gente estava viajando. Muito legal. Muito viajando. Bom. Mas me conta, quais são as músicas, assim, que mexem com você pra valer? Olha, eu sou uma pessoa que eu tenho um caldeirão de influências, né? Eu tive um irmão que faleceu, ele gostava muito de rock, de música brasileira, de Jorge Maltner, tinha Lira Paulistana, assim, nos anos 80, ele gostava muito disso. E o meu irmão mais velho gostava muito de música black, né? De Motown, de Stax, de Stevie Wonder. Então, eu sou apaixonada no Stevie Wonder. Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Depois eu fui descobrindo as outras coisas, né? Eu gosto de Clube da Esquina, eu gosto de Chico Buarque, de Gil, de Caetano, de tudo isso, né? Mas tem canções que tocam a gente de uma forma, né? Que emocionam. Uma música que eu acho linda é uma da Dolores Duran com o Tom Jobim, que é a Estrada do Sol, aquela... É de manhã, vem o sol, mas os pingos da chuva que ontem caiu. Isso é lindo demais. Pelo Né? amor Nossa, de que Deus. lindo, gente. Que voz de veludo. Tocou no meu coração. Que voz de veludo. Que incrível. Eu fui aprendendo a gostar da minha voz, porque no começo eu achava minha voz estranha, porque eu via as referências no rádio de cantoras mais médio-aguda, voz mais limpa, eu não entendia por que minha voz era assim. Eu tenho uma voz meio sujinha, né? Porque vem do negro, né? Dessa mistura. Um pouquinho de roquidão, você fala? Um pouquinho, E é uma coisa é isso que torna ela única. A Tina Turner tinha isso, por exemplo, Sim, algumas cantoras têm. A gente sempre acha que está com algum problema, e não. Realmente é a cor da voz, é o jeito da voz, né? Eu amo Stevie Wonder, como eu falei para vocês. Desde criança eu ouvia coisas do Stevie Wonder e, nossa, eu chorava. Sem saber que ia ser cantora, porque toca, né, o coração. É verdade. Tem algumas coisas que marcam a gente para sempre, né? Tem uma música que me marca muito, às vezes eu coloco ela assim no playlist, né? Antigamente a gente tinha que ter todos os discos em casa, quando não tinha que procurar uma música, não conseguia achar essa música. Ficava no rádio esperando tocar a música para poder gravar, quantas vezes não fiz Aí isso? o cara falava em cima da música, dava raiva, né? estragava, meu Deus, pois é. Ficava com o dedo no play. Né? Aí vinha o cara, essa foi, não sei o que, eu falei, meu Deus, não terminou a música que ele tá falando. e tem uma música que me marcou muito, e eu era muito garoto. Acho que era Milton Carlos que cantava Ai que saudade me dá, ai que saudade me dá do bate-papo, do diz que me diz que lábio café nisso, ai que saudade me dá. Mamãe ouvia muito rádio, tocava sempre, nossa, que legal. E tem algumas coisas que ficam pro resto da vida dos nossos corações, né? Então, é um saudosismo que dá, né? Uma saudade, uma lembrança. A música, toda a música é imortal? Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque é a única forma que você tem de imortalizar a sua passagem por aqui, né? Eu gosto de fazer muito essas lembranças, né? Às vezes eu fico sentindo que, por exemplo, ninguém dessa geração, Raquel não deve conhecer, Vicente Celestino. Nossa, minha avó gostava bastante. Vicente Celestino. Você sabe que eu conheço muitas músicas antigas, né? Mas Vicente Celestino, você conhece? Canta uma aí, famosa Vicente Celestino foi um dos maiores cantores do Brasil, e eu acho que uma das mais famosas dele foi Tornei-me um ébrio na bebida, vos não esquecer. Nossa, eu lembro da minha avó. Essa eu não conheço. Eu também, Deus, também. Conta, Fran, que mágica é essa da música? Eu, por exemplo, eu tenho um sentimento, eu fui músico, né? Eu toquei em banda, tempo de banda baile, né? E era bem legal, porque a gente trocava de roupa a noite toda e colocava paetês, aquelas coisas todas, enfrentava aquelas máquinas de fumaça absurdas, que tinha cheiro de chicletes. Que depois que elas ficaram não tão tóxicas, né? Mas para fazer um mal para mim tão grande. Não, entupia a garganta. Acaba com a voz, né? E cantando músicas altíssimas, porque na banda eles exigiam que a gente cantava no tom original. No tom original, para que ela saísse o mais próximo possível. E os nossos tons mudam, né? Totalmente. Pois é. Nós temos Hoje em dia até que o pessoal é mais maleável com isso, porque é complicado, né? Você fez banda baile também? Eu não cheguei a ser de uma banda baile que viajasse assim e ficasse um tempo nela, mas eu fiz alguns bailes com bandas que me convidavam, assim. O Marcelo Guelph, que é um pianista que foi da Jazz Sinfônica, ele me convidava para fazer umas festas, às vezes, de judeus. Já fechei alguns casamentos com a minha própria banda, mas ser de uma banda baile eu nunca fui. Já fui convidada.
Mas na época que eu fui convidada, nos anos 90, eu estava gravando bastante jingle e já estava com o meu trabalho solo, assim, rolando, né? Já queria gravar disco, então acabei não aceitando o convite. Mas é uma grande escola, né? E eu acabei fazendo alguns bailes, sim, algumas festas. Legal. E nessa sua trajetória, como que foi que você iniciou com grandes artistas? Como que foi esse início da sua trajetória com grandes artistas? Então, a primeira experiência com um artista muito conhecido foi com Oswaldo Montenegro. Eu fiz o teste na Oficina dos Menestréis, ele ainda dirigia os musicais. Ele, na época, era Noturno, um dos musicais dele, que a gente estava fazendo audição para isso. Eu fiquei 2 anos fazendo essa peça como solista, e lá começou a aparecer convites, porque o teatro lotava. Muita gente de banda ia. Uma amiga minha do elenco, a Estela Cassilati, uma querida, ela me levou para o primeiro estúdio de jingle que eu gravei na vida, que era Doutor Dedê, com o Dudu Marotti, que era produtor, que é produtor, até hoje eu trabalho com ele. Produziu Jota Quest, Skank, vários artistas. Inclusive eu fiz vocal em alguns álbuns desses artistas. Logo depois eu fiz uma participação, porque eu sempre gostei de teatro, no Teatro de Arena Eugênio Kuznet, com o pessoal do Clube da Tempestade. Fiz uma participação cantando e meio que atuando. O Zé Rodrigues estava lá, me conheceu. Sensacional, Zé Rodrigues. Trabalhei com o Zé há muito tempo. E aí um dia eu levei uma fitinha lá na Voz do Brasil, depois que ele me deu o cartãozinho, e aí ele começou a me chamar também. Outro estúdio que o Edson Montenegro, querido, Covid levou, um grande voz, grande ator, me indicou para Play It Again, que era outro estúdio de jingle. Me indicou, comecei a trabalhar lá e depois não parei mais. Aí fico boca a boca, chama ela, e começaram a me chamar. Isso, detalhe, eu comecei no teatro em 93, em 94 eu já estava gravando jingle. Caramba! Eu já tinha parado de dar aula, porque ou eu dava aula e ficava rouca, ou eu cantava. Então eu comecei no teatro, aí comecei a ser convidada para bandas de blues, de um monte de coisa, quando se roquinho, o pessoal falou, você canta blues? Aí eu fui aprender. Soul music e blues, participar de bandas. E comecei a gravar. E com 1 ano de estrada, comecei a gravar já nos estúdios e fazer um monte de coisa. Era para ser, né? Que legal! Em 1 ano as coisas... Esses nomes que você falou, todo mundo conhece, não precisa nem enfatizar nada sobre eles, mas eu vou lembrar, por exemplo, o Oswaldo Montenegro, ele surgiu, despontou para valer mesmo com Agonia, né? Foi, nos festivais, né? Nos festivais. Na época que os festivais realmente colocavam as pessoas onde elas mereciam, né? Os festivais eram maravilhosos. Os festivais trouxeram Jair Rodrigues. Grandes, né? Com Disparada. Disparada. Grandes compositores. Trouxe Tetê Espíndola, né? Que foi... Ela foi vaiada, eu acho que foi no mesmo festival de Planeta Água, se eu não me engano. Sim. Foi ali uma disputa. Porque sempre fica uma disputa aí, o pessoal vai quando não gosta muito, né? Mas só música boa tinha, né? Maravilhoso, né, Guilherme Arantes? Aí você citou também o Zé Rodrigues, que eu conheci, um grande amigo, um querido. Querido, né? Demais. Zé Rodrigues, muita gente se lembra de Zé Rodrigues, Sá e Guarabira. Sim, né? Sá Rodrigues e Guarabira, né? Exatamente, que eles tinham o trio, faziam junto, e a música dele, que é inesquecível, falei de Agonia, por parte de Oswaldo Montenegro, por parte de Zé Rodrigues, Eu Quero Uma Casa no Campo. Que eles gravou, né? Uma coisa linda, né? Que é um hino, né? Agora, mudando um pouco de assunto... Sim. Como eu disse, as coisas vão acontecendo. Pode falar, Raquel. Não, antes da gente mudar de assunto, eu queria saber qual foi o sentimento dela quando ela despertou e percebeu que a carreira dela estava deslanchando na música ali, que ela estava nesse meio ali com outros artistas. Como que foi para você isso? Gratidão e muita euforia. Nossa, eu fiquei muito feliz de saber realmente. As pessoas falavam que eu tinha uma voz boa aí. Caramba, é verdade. Sim, você olha e fala, nossa, é uma afirmação, né? É isso, ir pra estrada, que gostoso cantar, que gostoso ir pro estúdio, que gostoso aprender. Era todo dia, não tinha uma rotina. Era cada dia um dia diferente, e até hoje é assim, isso é incrível, eu amo. Foi euforia, esse sentimento de euforia, uma criança... Que legal. Um parque de diversões. Muito bom. E fazer o que a gente gosta é simplesmente... É impagável, né? Nossa, não tem preço. É um presente de Deus, é um presente de Deus. Você tem o dom, ama e faz o que ama, usa o dom que Deus te deu para impactar a vida das pessoas, para transformar a sua vida e a vida das pessoas, né? Deve ser o cantor, o ator, o impecável jogador de futebol. Para quem... E nos anos 90 ainda era muito rico o mercado.
Tinha muita publicidade ainda, tinha muita casa para tocar. Tinha muita coisa rolando, né? Não, eu lembro na época que o Café Piu Piu era o grande point de São Paulo. Tinha né? várias casas, tinha o Piu Piu, né? Aqui na Verdade. Bexiga, né? Que era super badalado. A Henrique Schalman, né? a Henrique Schalman, que era Sim, Pinheiros, não tinha nem Vila Madalena ainda. Não existia, Né? Henrique Schalman. Era muito legal. O Bourbon Street também, que até hoje O tá Bourbon, aí, que é maravilhoso, né? Quando eu falei em mudar de assunto, não é mudar de assunto, né? É uma curiosidade, porque na minha opinião, hoje, na minha opinião, eu sou consumidor desse conteúdo, o melhor programa da televisão brasileira é do Serginho Groisman. Eu acho ele sensacional, desde o programa Livre, sempre na carreira dele, maravilhoso. Ele consegue fazer um programa onde as pessoas que estão lá convidadas se sentem à vontade, a banda se sente à vontade. Sim. E quem assiste se sente recompensado com a riqueza do conteúdo, né? Como é que surgiu esse convite para você integrar a banda do programa do Serginho Groisman? Esse foi um grande presente na minha vida e abriu uma janela gigante, né? Ter feito parte desse programa por 10 anos, né? Faz 10 anos que eu não estou mais, mas sou grata até hoje. As pessoas se lembram de mim por causa de lá até hoje. E engraçado, porque o teatro e a música sempre na minha vida. Eu fazia parte de um encontro que chamava Segundas Intenções, toda segunda-feira, que era a folga dos artistas, né? Porque geralmente quem é de teatro e show tá trabalhando sexta, sábado, domingo, segunda meio que folga. A gente fazia esse encontro com a Teresa Piffer e o Marcelo Vares apresentando, 2 atores incríveis. E os convidados, a gente fazia especiais, especial novelas, especial festivais, especial Elis Regina, especial... E aí os atores, cantores, atores participavam disso. E eu era uma das cantoras, atrizes que estava sempre ali também. E aí, na época, o Várzea me disse que... Ele era casado com a Renata, que é produtora de elenco, acho que até hoje na Globo, que o Altas Horas estava querendo colocar cantoras na banda, que era uma banda feminina, porém instrumental. Estavam querendo cantoras negras. Ele queria um trio, tipo In Vogue, Destiny Child, The Supremes, uma coisa, 3 blacks, assim. E aí não era uma coisa aberta, porque teve um concurso do Fausto que ele abriu para o Brasil todo, para as cantoras irem lá, e foi uma coisa que a galera, a plateia, e eu acho que o telespectador votava, não sei. O do Serginho foi uma coisa mais fechada, e algumas cantoras foram indicadas para esse teste. Eu fui uma das cantoras que foi indicada. Foi um teste com umas 30 cantoras mais ou menos. Aí eu passei no teste junto com a Leila Moreno e a Jaque Ribas, e foi o primeiro trio. Uau, que legal. Da Leila banda, Moreno foi um esteve teste. aqui também, né, Niltinho? Teve, a Leila. Maravilhosa, minha irmã, minha amiga, querida. Que legal. Louca que nem eu também, atriz, cantora, faz de tudo. Grande um pouco, né? beijo para Queridaça, Leila. amo, Grande minha beijo para irmãzinha. Leila. Saudade. Uma querida. Demais. E uma soma de vozes, né? Pelo amor de Deus, é de arrepiar de ver vocês cantando. Era muito legal, né? E aí isso, aí foi assim que aconteceu. A Jaque Ribas também, uma querida. Ela era soprano, a Leila fazia a voz mais para média e eu fazia mais grave. E deu muita liga nós 3, e a gente é amiga até hoje. Aí a Jaque agora mora nos Estados Unidos, mas ficamos lá por um bom tempo. Depois a Leila acabou saindo para foi fazer novela, seriado. A Jaque foi embora. E aí teve um segundo trio, que era eu, a Nani Sou e a Jamá. Eu até ajudei o Serginho com essa escolha, porque a gente começou a levar cantoras, depois que as meninas saíram, para testar os trios comigo. Eu e mais 2, sempre. Aí fechamos nesse trio com a Nani Sou e a Jamá. Inclusive eu tenho um trabalho até hoje com a Nani Sou, que é o Divas Trio, que era junto com a Jamá agora não está mais com a gente, mas a gente sempre tem uma terceira cantora para fazer com a gente, que eram as cantoras do Altas Horas. A gente faz alguns eventos sociais, corporativos, e a banda Altas Horas feminina até hoje faz evento. Que legal. Até hoje a gente ainda é contratada. Que legal. Que bacana. Para algumas marcas, pode falar marca? Boa, fique à Por vontade. exemplo, marcas femininas. A gente já fez Natura, a gente já fez Boticário, a gente já fez Melissa, a gente já fez para empreendimento imobiliário. Várias pessoas, para CVC, o pessoal adora. O corporativo é muito bom, né? E eles fazem aquele formato, às vezes, de programa com vinheta, aí eles lembram da gente na hora, assim. Esse programa aqui, legal. onde você está sendo entrevistada hoje, é um programa que chama Estação de Negócios, Sim. que tem sempre o foco, os grandes empreendedores, os grandes cases de sucesso, Que legal. né, o empresário, o CEO de empresa. E aí,
que entra o detalhe, né? Muita gente pode estar perguntando, mas puxa vida, esse programa não é voltar para negócio? Gente, a cultura é um grande negócio. Com certeza. Não, e a história dela é um case de sucesso. A De história é um persistência, Eu sou microempresária, né? Eu vendo dessa trajetória. Eu tenho vários formatos do meu produto. Graça Cunha, que é duo, trio, quarteto, big band, se precisar. Eu me vendo como locutora, eu me vendo como dubladora. Eu me vendo. É uma O empreendedora. tempo inteiro. É um empreendedor. O que eu quis até colocar aqui é que a gente vê muitos ruídos aí, né, fora, e com críticas a leis de incentivo, a coisa e tal, que não, é cultura. A cultura é um negócio, Claro, tem pessoas trabalhando. Quantas pessoas estão por trás de pessoas que estão por trás de pessoas na produção de um evento? Com certeza. Muitas vezes eu contrato o equipamento de luz e som, eu tenho os meus parceiros. Então, estou gerando emprego para os músicos, para o cara do som, para o cara da luz, para o cara do palco, que às vezes é a mesma empresa. Exatamente. Quantas pessoas, por exemplo, até para que as pessoas entendam, quantas pessoas trabalham, mais ou menos, quantos colaboradores, direto e indireto, estão por detrás de um programa como Altas Horas? Nossa Senhora, é muita gente, né? Pô, a produção tem o quê? Não faço ideia, umas 20 pessoas. É muita gente, é muita gente. Porque tem os maquiadores, tem o pessoal do cabelo, os cabeleireiros, tem os maquiadores, tem os produtores, tem os figurinistas. É mais de 100 pessoas, né? É um absurdo. Então, é aquilo que eu falo, as pessoas conseguem enxergar o que estão à frente dos olhos. Exatamente. Mas não conseguem fazer um raio-x do que realmente é a cultura. A cultura é um caminhão. Cenário. Não tem, é uma infinidade de coisa. Né? Tudo que é feito na edição depois. A edição. Nossa, é muito. Não, as pessoas não têm noção do trabalho que dá, né? Aqui no estúdio, né? Para organizar, para deixar tudo pronto, é luz, é microfone. Pois tudo. gente, tem todo um aparato. Tem toda uma estrutura, né? Toda uma estrutura. E me conta, quais foram as oportunidades que o Altas Horas te abriu de portas? Quais foram as oportunidades assim, que surgiram através do Altas Horas? Até hoje me contratam, tanto a banda quanto a mim, todas as meninas, pela vitrine que é estar lá. Uhum. O tratamento é diferente, porque fala, nossa, aquela voz, aquela figura do programa. Tem um saudosismo, tem uma lembrança boa de ver a gente ali. Tem um peso também, né? Tem um peso, porque eles falam, não é qualquer pessoa que tá ali. A gente fez um teste, passou nesse teste. Quantas cantoras tem no país? Né? Verdade. Quantas musicistas tem no país? Por que essas meninas são especiais? É verdade. Porque a gente estudou, a gente se preparou. Tem e aproveitou a oportunidade. Não é só cantar, né? E o peso também de ser uma mulher preta. Exatamente. E influenciar. Nossa, até hoje eu ouço, vocês são influência para nós. A gente começou a aparecer com o cabelo black. Muitas meninas assumiram o cabelo. Faziam escova, faziam chapinha, faziam um monte de coisa progressiva para alisar o cabelo, pararam. Eu já tive muitos relatos. É muito bonito saber que as meninas começaram a se ver bonitas. Sim, é gratificante, né? Saber que você influencia as pessoas. É muito louco. Tinha uma bem magrinha, a Leila mais forte ou mais gordinha. Você falava assim, olha, ser gordinha também, ela é bonita, mesmo gordinha. É verdade. Né? Então você começa a influenciar as pessoas. São preconceitos, são paradigmas que foram quebrados, né? Foram quebrados. A gente não tem noção disso. Eu só tenho noção disso quando as pessoas vêm até mim. Quando você ouve um depoimento. Quando a gente ouve um depoimento, a gente chora, a gente se emociona. Até nós mesmos, né? No começo, eu falava, nossa, eu preciso emagrecer. Eu fiquei com essa noia. Teve uma época lá que eu emagreci uns 10, 15 quilos estando lá. Porque você fica, né? Eu preciso emagrecer, porque eu tô meio gordinho. Não sei o que. Pra quê, né? A gente tem que ser o que é. Mas eu também caí nessa. Muita gente, né? Muita gente sofreu. Acho que o próprio meio, né? Ainda, o próprio meio. Mudaram muito em 20 anos, né? O próprio meio. Não, se a gente voltar lá no passado, qualquer pessoa, qualquer mulher que tentava que queria ser artista, o pai e a mãe odiava essa ideia, não deixava. Muito poucos influenciavam, a não ser quem era já do meio, né? As mulheres tinham que ir realmente romper barreiras
que já começava dentro da própria casa, né? Sim. Porque ela era taxada de vulgar por estar no meio artístico. Pois é. Então, é muita Não coisa era que a gente fácil, conseguiu quebrar, né? Exatamente. Sim, graças a Deus. E conta pra gente então um pouquinho dos bastidores, de como que era. Histórias curiosas. Era Conta muito pra gente. divertido sempre, né? Porque a gente chegava cedo, tipo 9, 10, passava o som. Depois a gente ia para o nosso camarim, ensaiava as vinhetas, a gente conversava antes, o Serginho dava ideias do que tocar. Tinha alguns especiais de alguns artistas, a gente só tocava a música daquele artista. Ou quando a gente tentava ir meio na vibe do que ia acontecer no programa aquele dia. Então, cada hora era um repertório diferente e a gente ia se falando durante a semana, se comunicando para poder chegar no ensaio e deixar tudo prontinho, né? Porque parece fácil, mas não é, né? Não são músicas inteiras, eram vinhetas. Até hoje é com a banda dos meninos que tá lá, e a Leila voltou também para lá, com a Elis, continua sendo assim. Parece que agora eles têm ensaio antes, mas a gente tinha 3 meninas que eram do Rio, então a gente se encontrava de manhã para ensaiar. Depois do ensaio a gente almoçava, depois de volta do almoço é maquiagem, é cabelo, se arruma e tal. Mas, Olha assim, que loucura, gente, de fora muito pensa que você rápido. chega lá e canta, né? Imagina, tem que chegar cedo e quando você vê já tá na hora de subir, vamos, sobe, vamos gravar. Correria, né? Porque tem que se arrumar, né? Arrumar cabelo, maquiagem, roupa, sapato, é tudo. Sim. E eu tive muita coisa boa que aconteceu ali. Logo no início, eu mal cheguei, o João Bosco foi no programa. Não o João Bosco da dupla, o João Bosco da MPB. E eu gosto muito dele, das músicas e do artista que ele é. E o Serginho sabia. Aí quando o João Bosco estava lá, ele, alguma das meninas aqui sabe a música do João Bosco? Até outro dia eu coloquei um TBT nas minhas redes sociais. Aí eu levantei a mãozinha e comecei a cantar. Tá lá o corpo estendido Nossa, no chão. maravilhosa. Em vez de mostrar uma foto de um gol, ele começou a me acompanhar. Eu falei, meu Deus, vou morrer aqui agora. E na Aí minha ele opinião, começou a tocar, e eu comecei a cantar com ele, e o seu Jorge estava lá, e todo mundo... Nossa, que aplaudiu. lindo. concorda comigo que ele é o melhor molho de samba no violão? Ele é maravilhoso, ele tem uma coisa afro, né? Ele tem uma Aquele, coisa- aquele gingado no violão que ele faz, Meu aquele Deus, samba. É diferente aquilo, né? É uma coisa... Eu não diferente. vejo ninguém fazer aquele Ele e picote. Gil é fogo, né? É. Os dois são incríveis, né? É muito legal. E assim, falando de bastidores ainda, um caso engraçado de bastidor. Teve algum assim que marcou? Tem uma história engraçada, olha, tem uma coisa muito engraçada que aconteceu. Ih, já vi que ele não tá com medo de contar. Não, tem que Não contar. foi no bastidor, não foi nos bastidores. Sabe aquela música, a macacada reunida, que é do Jota Quest? Quando eles entrassem, a gente ia cantar essa. Aí trocaram a banda e não avisaram a gente. Entrou uma banda de pagode com os meninos negros. A gente começou a tocar isso. Eu falei, meu Deus, eu vou me enfiar embaixo. Meu Deus. Pegou mal demais, né? Meu Porque já tem esse Jesus. problema do racismo. E trocaram a atração que ia entrar. Eu falei, meu Deus, eu não vou cantar. Aí a gente não cantou. A gente só deixou um instrumental. Eu falei, não vou cantar. Imagina, 3 meninas negras. mas aí entra a habilidade de um profissional e com percepção. A gente fez tchururu. Você foi muito rápida. Tem que pensar né? rápido. Porque às vezes você começa a cantar antes da banda entrar. Acho que a gente começou e parou. Isso foi bem chato. Aí Caramba. teve uma outra situação que era aniversário do programa, ou era aniversário do Serginho. E aí a gente colocou um repertório anos 80 e tal, e a gente ia cantar Brasil, mostra a tua cara. Legal. Quero ver quem paga. É Cazuza. Mas não sei porque Cargas d'Água, a gente, em vez de fazer essa parte, a gente fez, não, me convidaram para essa festa pobre. Começaram pela parte errada, não entraram no. Ai, caramba. Eu falei, meu Deus, onde eu vou me enfiar? Então essas duas coisas essas marcaram tanto que eu não me esqueço nunca mais. É, coisa Que de legal. bastidor deve ter um monte, né? E a gente tem. Tem, essas duas eu lembro porque faz parte das vinhetas. Eu, meu Deus. Agora eu vou. Eu queria saber como que foi a saída dela de lá. Você quer falar ainda do programa? Ou... Não, eu ia falar de uma outra virada da vida dela. Ah, sim. Né? E Então que, vamos. Coisa, né, é, gente? e Depois porque a gente eu vou pergunta. te falar. Com certeza não será a única vez Ah, que ela quero vai voltar. nos visitar Sim, a aqui. gente Porque vai ter tem muito um papo. caminhão de coisas Que aqui. Eu papo tinha, bom, gente. eu Muito tinha colocado gostoso. algumas coisas que eu queria, mas eu não tô na terceira. Né? Porque tem muita bagagem. Mas assim, uma virada Fiz muita muito coisa. legal. É uma virada muito legal que eu queria saber. E para mim é muito marcante. Eu amo assistir desenho de filme de desenho. Né? Sim, sim. E Rei Leão é
maravilhoso. A sua participação com o Rei Leão. Gente, foi uma coisa maravilhosa, que eu sou muito grata até hoje. A Letícia Soares, que é uma atriz, cantora incrível, ela era protagonista do musical Cor Púrpura. E uma vez ela estava em cartaz com um musical chamado... como é que chama? Alguma coisa Boulevard, eu esqueci o primeiro nome do musical. Fui assistir um amigo que me convidou, o Júlio. Encontrei com ela, ela falou, no final, ela falou, Gra, tem uma produtora, tem um estúdio de dublagem que está querendo indicações de mulheres negras para fazer um teste, não falo o quê. Aí eu fui, era a TV Group, que faz Disney, que agora é Media Access. Eu já tinha feito dublagem para a TV Cultura uma vez, era uma coisa que eu queria estudar, fazer curso, porque me encanta, mas no fim nem fiz curso, estou dublando, a vida é doida, né? Mas eu acho que por causa da experiência de teatro e de cantar e de locução, acabou me... A experiência da prática sempre é mais... A prática, né? Aí, enfim, fui fazer esse teste para o Rei Leão. É sigiloso, não pode falar nada. Passou quase 1 mês e meio, eu falava para o meu marido, que pena, acho que eu não passei no teste. Que era para fazer a voz da mãe do Simba, no Rei Leão live action, de 2019. Aí passou 1 mês e meio, me ligaram de lá. Aí eu toda feliz, eu falei, nossa, me ligaram, será que é para algum outro teste? O que será? Quando eu fui ver, eu tinha passado nesse teste, demorou mesmo para responder. Eles escolherem. Aí eu chorei pra caramba, fiquei muito que incrível. Feliz. Porque eu falei, meu Deus, que desafio incrível, porque eu fui lá fazer o teste, você pega um trecho e faz as falas com o diretor na técnica, ele, nossa, muito bem, gostei do seu teste, parabéns. Boa sorte. Aí passou esse tempo, fui lá. Aí quando eu cheguei lá, parabéns, você vai começar a dublar hoje a voz da mãe, mas a gente quer te testar na música de abertura do filme. Também. Uau, que presentão. O que era um desafio virou 2. Virou 2. Aí, pegar uma música grave. Desde o dia em que ao mundo chegamos. Tinha que ter um grave. Cantei um trecho, eles lá no estúdio. Ai, que legal. Tal. Aí cantei a música inteira. Não, cantei a música, um trecho. Aí eles, legal, Gra, muito bom. Aí passou uns 5 dias, eles, parabéns, passou também. Aí pronto, morri, né? Você já estava no outro teste sem saber, né? Gente, que incrível. Aí cantei, gravei a música. E é uma dublagem cantada, né? Aí eu cantei a música inteira. Aí a responsável lá, a diretora da Disney, ela falava, tá faltando alguma coisa. Vamos gravar de novo? Faz uma voz mais pesada. Como se fosse a mãe natureza. Aí eu, desde o dia, comecei a cantar assim, mas... E aí deu certo. Porque a hora que os bichos entram na floresta, coisa mais linda, né? É que logo lindo. a abertura do filme. E foi esse um grande presente de 2019, que é um grande marco na minha história. E aí são pessoas que a gente tem que admirar também, porque tem esse tato de falar, eu preciso de algo mais poderoso. A direção é tudo, né? A mensagem subliminar, ela não vem só aos olhos, ela vem no áudio também, sim, né? Sim. O impacto é... E aí eu queria até pegar uma carona e perguntar para você, como foi você assistindo o desenho na sua voz? Gente, uma loucura, na pré-estreia. Chorei pra caramba, né? Um monte de colegas, amigos, colegas também. Que a Leoa era você. Ali, aí ouvir ali é muito legal. Foi no Cinemark, foi uma pré-estreia grandiosa com convidados, várias salas, passando. Eu chorei de novo, né? Depois eu fui com a família. Que muito lindo. Legal, muito legal. Que lindo, Ouvir deve ser gratificante. Sonzeira no cinema, assim, né? Você fala, meu Deus, que presente, né? Foi um marco tão grande quanto Altas Horas, né? Tem algumas coisas muito lindas que já aconteceram na minha trajetória. Às vezes a gente não é um artista que tem milhões de seguidores, mas tem coisas muito lindas que aconteceram. E eu sou muito grata. Precioso, verdade, né, Raquel? Nossa, demais. Ela tem uma trajetória linda. Mas não acabou. E tem 2 comerciais que a gente separou aí. É isso que eu ia dizer agora. Você ia falar não isso, acabou então a gente por aí. tá, Não é só isso. sintonizado. Essa mulher não é cantora, não é só atriz, não é... É tudo, é jingle. E aí nós separamos aí um jingle que foi gravado nos anos... Foi o meu primeiro solo.
E eu ganhei o Prêmio Colunistas como melhor solo vocal. Eu dou sorte e tenho presentes desde o início, né? Eu tinha 2 anos de carreira e eu ganhei o Prêmio Colunistas. Engraçado que esse jingle é uma história muito doida, porque eu estava com um grupo vocal nesse prêmio. A gente se apresentou, a gente cantava o Spiritual, 8 vozes, não era o madrigal, durante a festa. A gente foi contratado para cantar na festa. E aí, na hora de anunciar, o pessoal falou, e a Graça tá aqui. Eu estava na festa e eu ganhei o negócio. Concorrendo com a Rosa Maria Collin, que na época ela gravou Simply the Best, para Fiat, se eu não me engano. E aí tinha aquele Não se deite sem tomar seu leite da Parmalat, também estava concorrendo, aí eu ganhei o melhor solo vocal. Você ganhou um diploma, né? Mas aí foi maravilhoso, porque um monte de outros estúdios que não me conheciam começaram a me conhecer, começaram a me chamar. Sabe o que eu percebo? É o lugar certo na hora certa. Sabe o que eu percebo? Que a sorte sempre te encontrou trabalhando em movimento, sempre estava fazendo alguma coisa. Viu? E aí você era vista, porque você estava no lugar certo na hora certa. Às vezes eu falei, Deus, são os anjos da guarda. Exatamente. O lugar certo na hora certa. Você estava preparada para a oportunidade. Sim, sim. E ser dotado de fé, né? Pra caramba. Que é o principal. Vamos ouvir? Vamos ouvir aqui? Bate. É o frio. Não adianta bater. Voz mais Eu não jovem. deixo você entrar. É lá na Pernambucanas que eu vou aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, pães e cobertores. Eu vou comprar. Vou lá na Mariana Ximenes no comercial. Com quem quem estava no comercial? Eu vi a Mariana Ximenes. A Mariana Ximenes. Tem alguns que eu fiz o jingle que ela estava. Que legal. Tem mais algum outro, produção? Sim, senhor. Aí já é uma locução, né? Das árvores uma semente, da semente um ativo, do ativo a pesquisa, da pesquisa o poder do murmúrio, que deixa seus cabelos lindos e reconstruídos, desde a primeira aplicação. Quando a natureza gera beleza, ela gera ecos. Quando você usa ecos, você mantém a natureza viva. Ecos, natureza gera beleza. Uau. Esse foi o meu Muito primeiro minha primeira grande locução, e aquele foi meu primeiro grande jingle. Então foi muito especial mostrar para vocês isso. Quem acreditou em mim como locutora foi o Apolo 9, da 9 Áudio. Eu já havia feito outras locuções, mas muito pontual. E ele falou, Graça, eu acho que sua voz vai dar certo para esse trabalho. Ele foi me dirigindo, ele falava, fica bem perto do microfone, fala bem grave, com bastante ar, não sei o quê. Aí começaram a me chamar mais para esse tipo de trabalho, depois dessa locução. E olha que curioso, né? Sua voz atrelada à natureza, né? Como lá no filme Rei Leão, Eu né? sempre, é engraçado, eu sempre faço Porque você tem essa voz pujante, forte, né? Eu sempre faço coisa com mãe, com natureza, comigo. Que legal. Outro jingle que você gravou. Nos lembre um outro aí, uma capelinha. Nossa, tem vários, mas deixa eu ver se... Ai, meu Deus do céu. Eu peguei ela de surpresa, tá? Pegou. Isso Ela não tava pode na ser pauta. feito. Alguns para Ela- vocês, mas só um áudio. Mas tem muita coisa. Comercial também, você fez rádio, televisão. Fiz vários comerciais. Eu fiz agora um para Hering, cantando Meu amor, se você for embora, sabe lá o que será de mim. Com a Xuxa, a Sasha, a Bruna Marquezine e a mãe, um comercial da Hering, acho que tá no YouTube e tal. Mas não pude imitar a Marina, porque esse da Pernambucanas, eu tenho uma história com a Marina Lima, ela estava no auge nessa época. E eu tenho algumas vozes que eu consigo chegar próximo, que a gente de estúdio tem muito disso, né? E eles falaram, tenta imitar a Marina, vamos fazer uma coisa na onda da Marina, porque às vezes o artista cobra uma fortuna, né? Para fazer aquele comercial, para gravar. Aí eles chegaram, eu consegui chegar, uma coisa bem parecidinha com a Marina, vocês podem perceber que tem uma coisinha da Marina ali, né? E não pode imitar. Nessa época não tinha problema, porque a música não era a música da Marina. Agora, esse da Hering, eu fiz um que ficou muito parecido, voltou. Eles falaram, Graça, vai ter que cantar de novo, de outro jeito, porque tá muito parecido com a Marina.
Esse da Ering. E aí pode dar problema. Pode dar problema. Aí eu cantei sendo eu. Mas tem várias coisas, Ivete Sangalo, às vezes eu faço, tem os animatics que eles fazem, que é o pré-comercial, os desenhinhos e você põe a voz. Falando ou cantando, como a Ivete Sangalo, por exemplo, eu fiz várias coisas. Que legal, canta então uma da Ivete pra gente. Tem um da Ivete, qual que eu fazia? É um comercial da Chevrolet. Poeira, Chevrolet vai levantar poeira. Ela não estava no Brasil legal. E na época acabou indo comercial com a minha voz mesmo. Uau, que legal. Né? Mas eu sempre fazia voz guia, que aí ela chegava no estúdio para gravar e eles mostravam um comercial com uma voz que era a minha. Ela também, a gente se conheceu em Altas Horas e ela tem uma memória maravilhosa, a Ivete, né? Ela sabe, ela, mana, é um você, trovão, às vezes né? eu acho que tu sou eu. Ela é um trovão, né? É um vozeirão. É um trovão. Uma visita assim tão especial merece um brinde. Ah, claro. E vamos, então, claro eu quero aqui puxar, deixa eu só... Que prazer conversar com vocês, contar um pouquinho da minha história. Nossa, é incrível essa história. Bom, viu? Eu tô aqui. Eu acho que a gente vai ter que fazer outro também para poder contar mais coisas. Sim, com certeza. Não é pra gente se aprofundar mais. Vou amar. Tem a parte do teatro ainda. Tem a parte teatral. Olha, eu tenho uma... Ó, o nosso produtor ali, ó. Ok, produtor. E me conta uma coisa, como que você define o seu estilo musical na sua carreira, assim? Meu Deus, difícil. O que acontece? Sou uma pessoa muito curiosa, né? E é o que você falou, as coisas foram acontecendo e eu fui indo, porque eu não tenho medo de me julgar, né? Eu comecei cantando espírito, depois fui pro blues. Até hoje eu canto numa banda chamada Quasimodo, que é uma banda performática de grandes amigos, e a gente fez um certo sucesso em São Paulo, tocou fora, tocou em outros países já, que é de disco e coisas mais brega, porque eu não acho que nada é brega, né? Eu acho que música boa é música boa, porque a gente faz música da Gretchen, faz música do Magal e faz disco music também com essa banda. Mas eu tenho um trabalho, por exemplo, voltado para Dorival Caymmi, divas do jazz, clássicos do samba, MPB, então é um caldeirão, né? Eu um pouco eclético, né? Coisa. Legal. Eu faço bastante show em Sesc, então tem vários projetos o Sesc. O Sesc gosta muito de me contratar com um show que chama-se Divas do Jazz. Tem outro que eles gostam muito, que é Graça Cunha Canta Samba Rock. Recordando Caymmi. Então como eu pesquiso música, eu monto os shows em homenagem e que legal. Vou fazendo. Nossa, que diferente. Gosto de cantar de tudo. Ai, que lindo. A Flora. Olha que maravilhoso. Nosso querido Quincas. Cervejaria Quincas. A Flora, nosso coolerzinho de pêssego, gente. Que linda latinha, não? Ela é uma graça, um brinde né? Aqui. Linda isso aqui latinha. É saboroso demais. Olha o cheirinho. Saboroso demais, nossa, gente, sensacional. Aqui a Flora, ó. Aqui tem a Laura. Ai, são nomes de mulher. Sim, mas tem os de homem também, né? Tem o Nelson, né? Essa daqui essa é a Isis. Ó, essa é a Isis. E sempre aqui proporcionando o nosso brinde aqui. Agora conseguiu. Aí, produção. Então vamos fazer um brinde aqui. Olha, que honra. Viva! Primeiro. Uma Viva. honra recebê-la. Isso, a honra é minha. Você vai amar. Maravilhosíssima. Você vai amar. Nossa, que coisa mais gostosa e refrescante. Eu adoro espumantezinho assim. Eu amo também. Muito bom, né? Muito bom. Todo mundo que vem aqui é linda, gente. É uma graça, né? Super desenhadinha. Muito Todo leve. mundo que vem aqui eu convenço a tomar essa daqui de eu pêssego. Adoro pêssego. Ela me convenceu, eu falei, vou tomar essa. Porque é muito gostosa. Graça Cunha. Nossa. Olha, vai gerar outro. Esse é o primeiro episódio, tá? Isso, episódio 1, boa. Esse episódio 1. Muito bom. Nós vai ter que ter um segundo, porque eu quero, mas antes disso, eu quero uma palhinha de uma música, assim, que você ame, né? Uma capela gostosa, para que a gente possa entrar nos finalmente desse programa que foi magnífico, de
tão gostoso. Engraçado que parece que estava começando o programa, né? De tão bom que estava o papo, parecia que estava começando. Incrível. Mas é uma pessoa sensacional, é um talento que nos deixa muito honrado, não só de receber na nossa casa, no nosso programa, e de deixar ser entrevistada por nós. Isso é muito prazeroso. Nossa, a honra é minha, eu adoro poder conversar com as pessoas, trocar, contar minha história. Eu amo muito o que eu faço, dá pra perceber. Sim, dá pra perceber. Então muito cante. amor envolvido. Então cante. Desde o dia em que ao mundo chegamos, caminhamos ao rumo do sol. Há mais coisas pra ver, mais que a imaginação, muito mais que o tempo permitir. E são tantos caminhos a se seguir, e lugares para se descobrir, e o sol a girar sob o azul deste céu nos mantém neste rio a fluir. É o ciclo sem fim que nos guiará, a dor e emoção, pela fé e o amor, até encontrar o nosso caminho neste ciclo sem fim. Muito lindo! Essa letra é maravilhosa. Que É maravilhoso. maravilhosa. hein? É um gênio. Ele é E essa sensacional. versão em português, Nossa, Foi incrível. lindo. Eu nunca tinha ouvido assim com esse... essa letra é Com essa muito percepção. bonita, né? É um presente. Muito obrigada. Infelizmente, Ah, Estamos chegando ao fim? Ah, não. né? Mas peraí, antes de você encerrar, eu quero fazer um agradecimento especial Sim. ao nosso querido amigo Scooby, que trouxe a Graça aqui, né? Sim. Que é amigo da Graça aí há pelo menos pelo uns menos 15 anos, né? Pelo menos, é. Ele é dono da plataforma O Artista, né? Então as pessoas, o artista.ai, então as pessoas podem contratar artistas, inclusive a Graça, através da plataforma do Scooby. Scooby, muitíssimo obrigada, viu, por esse presente que você nos deu hoje. Scooby, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de conhecer essas duas pérolas. Maravilhoso. O Scooby, que é um querido, que também faz muitas atividades com a gente aqui, Sim, tá né? sempre Trabalha aqui com a paralelo gente. conosco e está sempre presente. Querida, eu queria que você fizesse suas considerações finais, mas quem faz o agradecimento somos só nós, Sim. porque realmente Só foi gratidão. brilhante a sua visita para nós. Gente, eu quero agradecer demais esse papo. Foi muito bom estar com vocês. O tempo voou. É sempre maravilhoso a gente poder contar um pouquinho da nossa história para tanta gente que ainda não conhece, porque o viés aqui do programa é o outro, mas para vocês saberem que empreendedorismo também é arte. A arte tem empreendedorismo na arte. Eu sou uma empreendedora, sim, sempre inventando coisas novas. Eu quero agradecer demais vocês dois pelo convite, por estar aqui hoje. Eu quero voltar. Ai, nossa, nós que agradecemos. Muitíssimo De obrigada. coração, viu? Você é maravilhosa. Vocês que Obrigada. são. Obrigada por Obrigada esse presente. demais. Obrigado, querida. Querido, foi muito bom mesmo. Volte sempre. Fica por aqui mais uma Estação de Negócio, mas aquilo que eu disse para você, esse é um programa que vai trazer temas muito diferentes, pessoas muito diferentes, histórias muito diferentes, mas sucessos, cases. E hoje foi uma delícia essa entrevista com uma pessoa que é do mundo corporativo, sim, a cultura que é maravilhosa, que nos ajuda, que nos contribui, que nos melhora como pessoa. A gente precisa muito da cultura para viver, assim Verdade. como a gente precisa de Deus e com muita fé. Eu Isso aí. agradeço mais uma vez vocês estarem com a gente e aguarda aí, que logo tem mais um programa muito legal para você. Beijo, fica com Deus.